texto de hoje está lá em Mateus 14, versos 1 a 12. Mateus 14, versos 1 a 12. E, se eu fosse vocês, se vocês tivessem juízo, iria embora antes da ministração. Depois, não avisem que não foram avisados. Amém? Podemos? Maravilha. Eu estou lendo na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. ARA, Almeida Revista e Atualizada. O título é assim, A Morte de João Batista. E aí a gente inicia lá no verso 1. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia do natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dado à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Amém? Vamos orar? Antes de começar, estendam a mão aí para abençoar a vida do preletor, para que ele não fale nenhuma bobagem. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de falarmos a respeito da sua palavra. Fale e cale aos nossos corações. E se eventualmente eu for sair daquilo que o Senhor quer que seja dito, enrole a minha língua, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todo mundo deve estar pensando: o que vai sair da morte de João Batista? Eu fiz a mesma pergunta para o Espírito Santo quando ele me entregou esse texto. E aí, ele iniciou me dizendo o seguinte: olha o verso 1 e 2, que tá dizendo aí, Mateus? Olha só. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. E esse texto aqui, para quem crê em Cristo, olha desde o início, para quem lê a Bíblia e fala: Herodes viajou. Viajou, como assim? Como assim João reencarnou em Jesus? Que história é essa? Só que esse ponto a gente precisa levar em conta, porque esse foi um questionamento que até o próprio Cristo fez para os seus apóstolos, para os seus discípulos à época. Mais adiante no texto, uns 2 capítulos para frente, Cristo vira para os seus discípulos e diz assim: o que estão dizendo que eu sou? Quem dizem que eu sou? Herodes era uma pessoa descrente, incrédula. Ele disse o seguinte: olha, Jesus é um cara que João Batista encarnou nele, e por isso que ele faz esse monte de coisas miraculosas. Só que mais um pouco adiante, Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? E essa é uma pergunta que a gente precisa responder e saber na ponta da língua até hoje. Tudo bem,
o Herodes achar qualquer coisa de Cristo. Tudo bem, o Herodes, que não tem relacionamento nenhum com ele, que não sabe de onde ele veio e nem para onde ele está indo, tudo bem achar que João encarnou nele. Agora, o problema é a gente, depois de 200 anos de crente, olhar para Cristo e achar qualquer coisa dele. O problema é exatamente esse. E aí Jesus pergunta isso mais adiante para os seus discípulos. E Pedro levanta a mão e diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a revelação que nós precisamos ter de Jesus. Não importa o que o Herodes diga a respeito de Cristo. A gente, enquanto cristão, a gente, enquanto pessoas que servem e seguem a Cristo e que leem a Bíblia, ou pelo menos diz que lê, a gente precisa saber qual é a exata revelação de Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. E quando Pedro diz isso, Jesus olha para ele e diz: é isso aí, Pedro, agora você acertou. É exatamente isso aí. Não foi nem carne nem sangue, mas foi o próprio Deus que te falou. Entendam uma coisa, no Espírito, nós só vamos entender que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, se o próprio Deus falar com a gente. Se a gente não tiver sensibilidade, se a gente não ouvir a Deus, a gente vai passar 200 anos sentando em banco de igreja e não vamos entender a exata dimensão de quem é Jesus. A gente precisa ouvir a Deus. Pedro só soube que Cristo era o Cristo, por quê? Porque o próprio Deus falou. Então, a oração que a gente precisa é: Senhor, abra os meus ouvidos e os meus olhos espirituais para que eu veja e ouça tudo aquilo que o Senhor está dizendo, para que eu não seja igual a Herodes, que veja os milagres que Cristo faz, as coisas que Deus faz, e eu fique pensando qualquer coisa. Tem alguém me entendendo aqui? Eu avisei que tinha que ir embora. Vocês ficaram? E aí, olha só. No verso 3, Herodes explica o porquê do verso 2. Ele diz assim: porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Isso aqui está relatando como que se deu a morte de João. Herodes mandou matar João. De repente, João está morto, aparece Jesus fazendo um monte de coisa milagrosa. Herodes diz o seguinte: esse é João. E ele disse isso por quê? Porque ele judiou do João. Ele prendeu, ele mandou decapitar, e aí despertou-se nele uma coisa que é muito comum nas nossas vidas e que a gente não pode confundir, chamado remorso, sentimento de culpa. O que é remorso, sentimento de culpa? É quando você faz uma coisa errada, você sabe que é errado e você sente culpa por isso. Herodes sentiu isso, mandou matar João, aí ele achou que João tinha reencarnado em Cristo, aí é uma mistura de duas coisas, né? De Deus me livre com quem me dera, né? Voltou, mas meu Deus, voltou, eu mandei matar. Sabe aquela sensação? Remorso. Percebam uma coisa, nós precisamos entender que remorso não é a mesma coisa que arrependimento. Remorso é quando a gente faz uma coisa errada e a gente se chateia, por quê? Porque alguém descobriu o que a gente fez. E a gente fica chateado. Arrependimento, que é divino, é diferente.
Você fez uma coisa errada, percebeu que fez a coisa errada, então você muda de rota e não repete os seus erros. Herodes caiu no sentimento de culpa, no remorso, porque ele fez uma coisa errada e não se arrependeu do que fez. O problema todo foi porque apareceu Cristo fazendo um monte de coisa e ele pensou, meu Deus, João voltou. Agora lascou, agora me pegaram. Tem gente, e às vezes, várias vezes, isso acontece conosco, que a gente não se arrepende. A gente só não quer que os nossos erros sejam revelados. Já aconteceu com você? Não é que você se arrependeu, é que pegaram e ficou chatão. Olha o silêncio da morte. Acontece, queridos, às vezes a gente acha que está arrependido, a gente não está arrependido. Porque se ninguém descobrisse, a gente estava fazendo a mesma coisa. Arrependimento é quando você vê que errou e muda. Remorso é quando você vê que errou e você não muda, você se sente mal. Mas por quê? Porque descobriram. E a gente precisa fugir do remorso, porque o remorso, ele define a gente. O arrependimento, ele aviva, o remorso, ele derruba. Então, a gente precisa começar a verificar que tipo de sentimento está vindo para o nosso coraçãozinho. Porque senão, querido, se entrar no lugar errado, o resultado vai ser errado. E aí, o verso 4 segue dizendo o seguinte: pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Por que que Herodes matou João? Por que que Herodes tinha raiva dele? Porque João, ele chegava em Herodes e falava assim, hein, você está pegando a mulher do seu irmão, né? Isso não está certo, e não está certo até hoje, tá, gente? Para que fique claro. Você está pegando a mulher do seu irmão. Isso não é adequado. Herodes não gostou. E aí aqui a gente sai da postura de Herodes, aquele que sentia remorso, e vai para a postura de João Batista, o profeta que anunciou a vinda de Cristo. João disse aquilo que precisava ser dito. Estava errado o que Herodes estava executando ali? E João fez o quê? Disse. Profeta que não quer dizer aquilo que precisa ser dito, não é profeta. Homem de Deus que, porque chega na frente de Herodes, muda o discurso, não é homem de Deus. Porque profetizar às vezes para a pessoa aleatória é de boa, né? Difícil é chegar no bigode de Herodes aqui, uma das maiores autoridades daquela época, que tinha autoridade, poder para mandar e desmandar, e botar o dedo nele e falar, ó, está errado. Isso aqui está errado. João não era um profeta de conveniência. Ele profetizava no deserto e no palácio. E a mensagem era a mesma, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não podemos ser profeta de conveniência, não podemos mudar o discurso a depender do freguês. A gente não pode dizer que Jesus é Deus aqui e o outro pro outro ali, você fala, Jesus é só o meu... Tem alguma coisa errada. E eu repito, eu avisei, vocês tinham que ter ido embora. Porque a gente está começando, vamos acelerar agora. E aí o verso 5 diz o seguinte, e querendo matá-lo, temia o povo porque o tinham como profeta. E aí aqui
é o acalento do homem de Deus e da mulher de Deus. Você sabe o que segurava o ímpeto de Herodes? Porque o povo dava credibilidade para João. Olhavam para ele e falavam, é profeta de Deus. É profeta de Deus. E a gente aprende uma coisa com isso, o teu testemunho te protege. O testemunho que você tem protege você da maldade dos outros. João era para ter sido morto muito antes, porque ele estava profetizando muito antes. Só que porque o povo via um bom testemunho nele, intimidava Herodes. O que intimida o inferno é o teu testemunho. É o caráter que você tem. Não ache que a sua carteirinha de crente vai colocar o Satanás para fora, não. O que bota o Satanás para fora é o seu relacionamento com Cristo. É o tanto de Bíblia, não que você sabe, mas que você vive. Tem alguém me entendendo aqui? Então o testemunho protege o homem de Deus e a mulher de Deus. Então tenha um bom testemunho. Amém? E aí a Bíblia segue dizendo assim, ora, tendo chegado o dia do natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E aqui, a Bíblia traz a narrativa a respeito do que Herodes pensava, a respeito de Cristo, da morte de João Batista, aí faz um recorte e vai exatamente para o dia fatídico que João foi morto. E o dia fatídico foi exatamente no aniversário de Herodes. Estava tendo uma festa, o natalício dele, o dia do aniversário. Então, a filha de Herodias, tem gente que chama ela de Salomé, né? Alguns estudiosos, dançou para o Herodes e para a turma toda. E Herodes gostou tanto do que viu que falou o seguinte, pede o que você quiser que eu te dou, inclusive até metade do meu reino. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que um dia de festa, diante de uma decisão assodada, diante de uma decisão errada, atrapalhada, impensada, pode se transformar num dia de morte. Era o aniversário de Herodes. Falou qualquer coisa de qualquer jeito, decidiu no ímpeto. Mais adiante ali, qual foi o bolo? A cabeça de João. Cuidado com as decisões assodadas e atrapalhadas. Cuidado com as decisões tomadas no ímpeto. Cuidado com as promessas que são feitas, sem pensar nas consequências. Herodes aqui fez uma promessa. Ele disse o seguinte, eu vou te dar o que você pedir, até metade do meu reino. E ele disse isso sob juramento na frente de todo mundo. E aí ele se comprometeu com aquilo que ele disse. A gente precisa aprender uma coisa, aquilo que a gente fala compromete a gente. Tanto para o bem quanto para o mal. As palavras que saem da sua boca a título de compromisso, a título de conversas sérias, te comprometem. Você já disse alguma coisa que você falou, eita, não deveria ter dito? Já fizeram? Promessa errada? Né? Entendam uma coisa, queridos, e eu preciso entender também. Herodes, ele entrou naquilo que a gente chama popularmente, ele ficou com o rabo preso. Não é assim? Quando você se compromete a fazer alguma coisa, a gente não pode ter o rabo preso com ninguém. Queridos, a gente não pode
se comprometer, a gente não pode se colocar em uma situação que a gente perca o poder de deliberação. Foi isso que Herodes fez, ele se comprometeu na frente de todo mundo. Ele falou, pede o que quiser que eu vou te dar. E agora? Todo mundo vendo, e aí? O que faz? A gente tem que cuidar aonde a gente se mete. A gente precisa cuidar com os compromissos que a gente faz. A gente precisa. Você não pode ficar devendo uma pedra para ninguém. Você sabe o que é dever uma pedra? Sabe, né? Qual que é o problema de dever uma pedra para alguém? Que a pessoa cobra. E a pessoa cobra mesmo. Principalmente eu. Quando minha mulher me promete uma coisa, eu falo, mas você prometeu? Você vê aí o que você faz aí. Vê aí. Quando a gente deve uma pedra para alguém, essa pessoa cobra. Cuidado. Cuidado. Pastor, eu tenho uma palavra de Deus para o senhor. O senhor, enquanto pastor dessa igreja, o senhor não pode, em hipótese alguma, fazer compromissos que te comprometam a decidir a respeito de qualquer coisa. Você não pode dever uma pedra. Você não pode ter o rabo preso. Porque enquanto liderança aqui, o senhor tem a obrigação e a autoridade de dizer o que tem que ser dito, fazer o que tem que ser feito, gostem as pessoas ou não. Passe o recado para sua esposa e diga assim para ela, a sua obrigação é me lembrar que eu não posso dever pedra para ninguém. Amém? Queridos, então Herodes deveu uma pedra. E a filha de Herodias fez o quê? Cobrou. Ela dançou bem, ele agradou. E aí, vamos se colocar agora no lugar da filha da Herodias. Vamos entender o que passou na cabeça dessa senhora para pedir o que ela pediu. Porque veja bem, Herodes disse assim, olha, eu vou te dar o que você quiser, metade do meu reino. E aí ela falou assim, você sabe o que eu quero? Ele falou, a cabeça do João. O que você vai fazer com a cabeça do João, ô filha? Tem muita gente perdendo oportunidade, está na cara do gol, e ao invés de fazer o que tem que ser feito, pedir o que precisa, está na hora de mudar de vida, está pedindo a cabeça do João. Por isso que esse sentimento de Herodes, esse remorso, essa coisa tem que sair. Porque às vezes você está na cara do gol, e aí o que você faz? Faz o gol não, chuta para fora e pede a cabeça do João. Não tem sentido. E a Bíblia diz assim, ela fez isso porque ela estava influenciada pela sua mãe. E aí a gente aprende uma outra coisa, eu acho que eu já disse isso aqui umas 30 vezes no púlpito, mas eu vou dizer novamente, cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. A mãe dela foi no ouvido dela e filha, seria uma boa ideia a cabeça do João. E a menina olhou e pensou assim, sabe que não é uma boa ideia mesmo a cabeça do João? E pediu. Cuidado com os conselheiros que você tem, cuidado com quem você anda, cuidado com quem senta à sua mesa, cuidado com quem acessa o coração, cuidado com quem você escuta, cuidado os podcasts que você ouve, cuidado as ministrações que você vê, cuidado os profetas que você segue, cuidado, cuidado, cuidado. Por quê? Porque influencia. Você sabe qual é a forma de influenciar que Deus instituiu para ter fé? A fé vem por... Se para você ser influenciado e captado pela palavra de Deus, você é captado, influenciado pelo seu ouvido, e a fé é uma das coisas mais sensíveis e mais preciosas que tem, imagine as outras coisas. Se até a fé, que seria o de mais precioso, a gente pode ter, é por ouvir, imagina ficar ouvindo conselho errado todos os dias, todas as horas. Porque aqui o relacionamento delas era mãe e filha. Às vezes pessoas de perto da gente influenciam a gente a fazer coisa errada.
Por isso que a gente precisa ter o discernimento, por isso que a gente precisa saber quem é Jesus. Certamente, se essa menina tivesse uma educação cristã que diz assim, olha, isso aí é errado fazer. Certamente, quando a mãe dela dissesse, eu quero a cabeça de João, ela fala, ih mãe, aí viajou, hein? Ih, viajou. Isso não pode, é errado. Muitas vezes a gente acha que, porque o conselho vem de muito perto, que ele não pode conter algum erro. Pode conter, toma cuidado. Toma cuidado. E eu falei para vocês irem embora. Vocês precisam ver a carinha de vocês. Que beleza que tá. E aí a Bíblia segue dizendo o seguinte. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. E esse versículo ele é maravilhoso. Olha o que a Bíblia diz. Ela pediu a cabeça de João e o rei ficou triste. Se a gente pegar lá Marcos 6, verso 20, vai estar escrito assim, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Ou seja, Herodes gostava de ouvir João. Ele ouvia João e gostava. E aí ele entrou naquela coisa. Gosto do cara, mas me comprometi. Gosto do cara, mas me comprometi. E aí a Bíblia diz assim, ele entristeceu-se. Não adianta ficar triste se não for mudar a conduta. Pode chorar, pode entristecer, pode fazer o que quiser. Se não mudar a postura, não muda absolutamente nada. Chorar é bom? Eu gosto bastante. Alivia bem. Agora, se não mudar, briguei com a minha mulher e choramos a noite inteira. Se não pedir perdão, no outro dia tá igual ou pior. Não adianta. Pode entristecer, é válido. O negócio é o que se faz depois que ficou triste. A tristeza segundo Cristo liberta. A tristeza segundo o mundo te derruba. E aí ele se entristeceu, mas não fez absolutamente nada para corresponder ao sentimento de tristeza que ele tinha. E a Bíblia diz assim, mas por causa do juramento, os compromissos que não deveriam ter sido feitos e foram, e teve outra coisa ainda. Às vezes, a gente não cai no problema do compromisso, que a gente fica quieto e não se compromete. Mas a segunda perna. E por causa dos que estavam com ele à mesa. Isso aqui é um outro problema que a gente vive. E eu me coloco no meio. Sabe qual que é esse problema? Querer fazer graça para os outros. Querer agradar os outros. Mas o que será que fulano vai pensar? Rapaz, nem sei. E aí, no que fulano vai pensar, no que fulano vai pensar, no que fulano vai pensar, quando você vê, você está triste e a decisão errada continua tomada. É óbvio que a gente precisa ter o mínimo de bom relacionamento e bom convívio com todo mundo. É óbvio. Agora, se a gente começar a pautar a nossa vida pela cabeça dos outros, daqui a pouquinho, mas não vai demorar nadinha, vai começar a dar tudo errado.
Eu não sei o que deve ser feito para ter assim sucesso. Agora, fracasso é começar a querer agradar todo mundo. Isso aí dá problema. Não tem como servir a 2, imagina a 100. E quantas vezes a gente não quer agradar os outros? Quantas vezes a gente não viola, às vezes, até coisas íntimas e pessoais nossas? Por quê? Se comprometeu com o outro. Ai, o que será que fulano pensa? Já aconteceu com você? É difícil lutar contra isso, né? É difícil, eu sei, eu luto também, porque às vezes a gente não quer desagradar, falar um negocinho que não deve. Mas tem vezes que a gente precisa se posicionar. E aí a gente chega no verso 10, que diz o seguinte: e deu ordens e decapitou a João no cárcere. E aqui ele extrapolou e passou todas as linhas possíveis. Mas vocês perceberam que entre o decapitou João no cárcere até vir até o último ato, foram vários atos? Foram vários passos? Vocês perceberam? Primeiro ele se comprometeu de uma coisa que ele não tinha que se comprometer. Depois ele começou a dar cabimento para o que os outros pensavam a respeito dele. Depois ele, diante de tudo isso, ficou ali devendo uma pedra publicamente. Percebam que são passos. Não foi direto para a decapitação. E a gente acha que pequenos errinhos, pequenos passinhos, não vão levar a gente para o precipício. E é bem aí que a gente se engana. A gente não tropeça em pedra grande, gente. Quando o adultério aconteceu, o ato em si, o negócio já esculhambou há 6 meses atrás, 1 ano atrás. Você começou a desrespeitar a sua esposa, o seu esposo, começou a falar alto com ele, começou a conversinha fiada em zap, a curtir foto não sei em onde, e não sei das couve. E aí, a decapitação é o quê? É a cereja do bolo de uma grande coisona errada que já vinha acontecendo. Jesus manda eu alertar a igreja, cuidado com os pequenos passos indevidos, inadequados. Fujam deles, fujam das raposinhas, não deixe que elas entrem na plantação. Porque é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando você vê, não tem mais nada. Tem alguém me entendendo aqui? Amém? Se o Ministério de Louvor quiser vir, pode vir, que a gente já vai encerrando aqui. E aí, a gente encerra no verso 11, que diz assim: foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Olha isso aqui. Dançou bem. Herodes fez uma promessa toda errada. Veio o prêmio. Qual foi o prêmio? Uma cabeça. Percebam uma coisa. A menina dançou, se preparou, se organizou, deu o show dela lá, chegou na cara do gol, pegou o prêmio e deu para a mãe. Até porque vai fazer o que com a cabeça? Tem muita gente se preparando, se organizando, se remexendo e etc. Chega o prêmio, escuta quem não deve, recebe um prêmio que não é seu e aí faz o quê? Ainda entrega para os outros. A gente precisa começar a pautar a nossa vida por aquilo que é certo.
por aquilo que é honesto, por aquilo que é probo, por aquilo que é justo, por aquilo que vem do céu. Não adianta se preparar em busca de um prêmio ilícito. Jesus não entrega cabeças como prêmio. Se você está recebendo cabeças como prêmio, abre teu olho. Está vindo de algum outro lugar. De Jesus não é. Talvez pode ser de Herodes. De Jesus não. Jesus não dá cabeças como prêmio. Cuidado com isso. Os prêmios que Jesus nos entrega, todos são úteis para a nossa vida e para a edificação, tanto do corpo de Cristo quanto para a nossa edificação pessoal. Cabeças não são prêmios entregues por Jesus. Podem ficar de pé para a gente encerrar, por favor?